Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Viva a Arte, Criados para Criar. No vídeo de hoje eu quero começar uma série de 3 vídeos falando sobre como preparar a sua tela para pintura. E o vídeo de hoje é qual é o melhor tecido para a sua pintura. Mas antes eu te peço, se inscreva no canal se porventura você ainda não é inscrito, compartilhe, deixe o seu like, porque dessa forma você vai me ajudar para que o YouTube possa enviar esse vídeo para mais pessoas. Por isso, eu te peço, inscreva-se no nosso canal e vai ser muito bom ter você aqui conosco. Tá certo? Pois é, querido. Hoje eu quero falar com você sobre qual o melhor tecido para a sua pintura. Qual o tecido que você deve usar nas suas pinturas. Eu vou dar algumas dicas, vai ficar como dica, mas a preferência é sua. Eu costumo dizer que em qualquer tecido eu consigo pintar. No início da minha pintura, eu comecei com EVA. Aí do EVA foi para isopor, madeira, até chegar na tela. Eu pinto até em pedra. Então, querido, agora, qual é o tecido que eu vou indicar aqui para vocês? Mas veja bem, a primeira dica aqui, você deve adquirir o tecido que vende na tua cidade, o que é fácil a comercialização. Não adianta você querer pintar em um tecido que nem no Brasil tem, ou no estado que você mora tem, ou na cidade que você mora tem. Então você pode pintar, né, com tecido que vende. Pode ser o brim, pode ser o algodão, pode ser a lona, pode ser qualquer um. Desde que você saiba aplicar corretamente a tinta, que vai ser um dos vídeos dentro da nossa série. Agora veja bem, é, qual o tipo de fiação e espessura. A indústria de tecido desenvolve vários tipos de tecido, né, para várias finalidades. Veja bem, existe o linho, algodão, que são mais conhecidos dentro da pintura, mas existe a questão da, da espessura e de linha, porque existe aquele tecido que você dá até para contar quantas linhas tem, porque é muito furado. Mas existe aquele tecido que ele é tão assim, demasiadamente grosso assim, que você não consegue ver quantos fios tem aquele tecido. Algumas características importantes devem ser observadas. Preste bem atenção. Qual é a vantagem e a desvantagem de um tecido muito grosso assim para a pintura? Veja bem, primeiro, ele é difícil de esticar no chassi. Ele é difícil de pintar, de esticar na tela. E se você não souber aplicar ela, vai ficar algumas marcas, porque vai identificar que a sua tela não foi bem esticada. E qual é a vantagem? A vantagem é o tempo de duração, e ela não será fácil de rasgar, e ela tem uma duração de muito tempo. Agora, já o tecido fino demais, você precisa ter o cuidado na hora de esticar, porque se você fazer muita força, o tecido fino, ele é muito fácil de rasgar. E tem um detalhe, e se você não souber também esticar bem certinho, quando você jogar a primeira demão de tinta, sabe o que vai acontecer? Ela vai folgar na tela, ou seja, vai ficar assim um pouco não bem esticada. Então você precisa ter muito cuidado na hora de esticar, tanto no tecido mais grosso como no tecido fino. Mas a minha indicação é o médio. Por que o médio? Porque não é nem fino e nem grosso demais. Aí você consegue, com qualidade, esticar dentro
da tela e você vai ter o mesmo resultado de ambas as partes, tá certo? Como você escolher esse tecido? Eu vou te dar duas dicas. A primeira dica é contra a luz. Ou seja, quando você comprar o tecido, vai na luz do sol, ou até mesmo na luz de uma lâmpada, e você faz isso. Se ficar muito vazado, então não é um tecido adequado para você. Mas se fechar bem na luz, aí eu indico para você. E a outra dica é o teste de esticar. Ou seja, pega o tecido e faz isso, ó, sem o vendedor ver. Se rasgar, não é ideal para você, tá bom? Mas, querido, uma boa escolha do tecido vai resultar em um bom trabalho. E olha que nem aparece na pintura o tecido, tá certo? A quantidade de fio é importante? Sim. Por que é importante? Por exemplo, esse tecido aqui de algodão, eu não consigo contar quantos fios tem. Mas existe tecido que você vê, que dá para ver até a fiação direitinho do tecido. Não é ideal para você. Agora, em relação ao tecido cru ou tingido, não importa. Mas o mais ideal mesmo é que ele seja branco, porque facilita e economiza até mesmo a tinta. Por exemplo, nesse tecido aqui, eu jogo mais 4 a 5 demônios de tinta para poder ter uma clareza na tela. Já se ele fosse um branco, aí já economizaria um pouco mais de tinta. Agora, é claro que já no mercado, você já consegue comprar o tecido preparado para pintura, só para esticar. E você não precisa preparar, porque a base já está com gesso acrílico ou com aquela base médio acrílico para a pintura. Então, mas eu vou ensinar nessa série como preparar a sua base acrílico caseiro, tá certo? Essa vai ser muito legal e vai ser muito importante eu poder ajudar você. Agora eu quero falar para você os tipos de tecido que existe no mercado, tanto o antigo como o moderno. Eu vou começar com os tecidos tradicionais. Um dos mais conhecidos, ele é conhecido como juta. O tecido chamado juta é encontrado em quase todo o mundo. Parecido com as propriedades de algodão, a juta geralmente é um pouco mais rústica, mais escura e tende a aparecer no mercado como um tecido de trama muito larga, aparecendo diversos buracos indesejáveis. Então veja bem, esse é um tecido tradicional, muito usado na antiguidade, né, com alguns pintores. O outro tecido é cânimo ou hempen, feito a partir das fibras das plantas cannabis. Era um tecido usado amplamente na Idade Média, pela facilidade do plantio da planta. Ou seja, esse tecido ele é tão resistente, elástico, parecido com o linho, e também é uma das melhores, né, fibra para cordas, roupas e até para tela. E agora, o terceiro tecido, que para mim é um dos mais usados, é o linho. Hoje, alguns países europeus e até mesmo nos Estados Unidos, é possível novamente encontrar tecido apropriado para a pintura. Seus produtos são filiados a órgãos governamentais que controlam a finalidade do uso da planta. Então você vê que o linho é um tecido para a tela mais usado na Europa e nos Estados Unidos. E provavelmente em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Eu uso muito o linho nas minhas telas também. No entanto, sem sombra de dúvida, continua a ser o tecido mais usado da história, aquele que passou pelas provas do tempo. O linho passou pela prova do tempo.
Se você gosta ou não gosta de arriscar, pretende investir no tecido confiável, o linho é a sua opção. Agora eu quero falar sobre o tecido moderno, né, que é muito usado aqui no Brasil e no mundo. E o mais famoso é o algodão, né? No começo do século XX, o algodão começou a ser usado na pintura e tornou-se o tecido padrão, principalmente nos países menos abastados. Diferente do linho, o algodão vendido para ser usado em telas não oferece grande variedade de tramas, espessura, permanecendo sempre relativamente similares. Ou seja, o algodão ele tem ele bem fininho e tem ele médio, mas existe uma grande quantidade dele bem fino, ele médio, um pouco mais grosso. O algodão ele é muito bom também. Aí existe também, dentro do tecido moderno, a lona. A lona ela é o mais famoso tecido de algodão usado nas telas prontas, encontradas em qualquer loja de pintura aqui no Brasil. Ou seja, a lona, eu vou mostrar aqui para você o tipo de lona que eu tenho. Ó. Eu tenho essa lona aqui, ó. Ela é um pouco mais fina. E eu tenho essa lona aqui, que ela é um pouco mais médio, né? Ela é médio, mas eu tenho uma lona aqui que ela é um pouco mais grossa. Não sei se dá para ver no vídeo aí, ó. Você vê que ela é muito mesmo grossa, o tecido da lona. Uma segunda opção é um tecido chamado lonita. É um outro tipo mais comum, pode ser encontrado feito de algodão puro ou misturado com outros fios. Essa é uma opção para artistas que desejam um tecido de trama mais fechado do que a lona. É uma opção. A evolução, né, com os materiais ela sempre é testada e tem a prova do tempo. E a lona ela é muito expressiva, aprovada com o tempo. O outro tecido moderno, que é muito usado hoje também, é o poliéster ou nylon. O tecido mais recente a ser usado no campo da pintura são da natureza sintética. Eu uso, tá aqui, ó. Esse é o tecido. Ele é poliéster, né, um brim. E a minha maior dificuldade com ela é porque ela vaza muita tinta, né? Ela tem uma tendência da tinta vazar muito. Mas depois da segunda camada, você já tem um trabalho muito bom. E olha que é um material muito resistente, né? Muito bom mesmo. Eu indico também esse tecido. E por fim, tem o tecido misto sintético e natural, que é a mistura de ambas as tramas, tanto de algodão sintético, né, ou lona. Algumas empresas fazem o uso da mistura das fibras para criar tecidos mistos, que geralmente envolve uma fibra sintética e a outra natural para criar tecidos de vários tipos de resistência, textura e elasticidade, de maneira econômica. Então, como eu já falei, né, do sintético ao natural, hoje também você pode encontrar no mercado o tecido misto, que é uma mistura de ambas as partes, que também eu nunca usei, mas segundo algumas fontes que eu pesquisei aqui, falo que é muito maravilhosa e muito bom. E muitos artistas hoje estão usando. A conservação do tecido também é muito importante. Lembrar que apesar de todos os estudos nos apontar quais os materiais mais adequados, os estudos ficam cada vez mais profundos e novas informações estão sempre vindo à tona. O que era certeza pode deixar de ser num piscar de olhos. Então você vê que a cada tempo a ciência fala uma coisa. Então na arte da pintura e do tecido não será
diferente. Mas todos esses tecidos que eu falei aqui, eles são comprovados a resistência do tempo. Então veja bem, hoje, na minha conclusão a opinião geral ainda é de que os tecidos naturais são mais resistentes ao longo prazo do que os sintéticos. Entre os naturais, o linho é o mais resistente em curto prazo do que o algodão, apesar de, ao longo prazo, ambos tornar-se quebradiço da mesma forma. Então, veja bem, você precisa entender o que eu estou dizendo aqui para você, tá bom? Então, se você quer um trabalho que dura por gerações, você precisa criar para os seus clientes um modelo como conservar os seus quadros. Aqui no canal eu vou dar uma dica como preservar a sua tela por gerações, tá bom? E a minha conclusão o melhor tecido para a sua pintura vai depender do tema da tua pintura. Eu repito de outra forma. O melhor tecido para a sua pintura vai depender da técnica de pintura que você usa. Então veja bem, esse é o vídeo de hoje. É o primeiro vídeo da série Como Preparar a Sua Tela para a Pintura. No próximo vídeo eu quero falar com você como esticar o tecido na tela, no chassi, né? A armação da tela. Como esticar vai ser o nosso próximo vídeo. Então, desde já, eu quero agradecer a você por assistir esse vídeo. Eu quero agradecer a você que já é inscrito no canal. E se porventura você não é inscrito, dê essa moral para nós. Se inscreva. É tão importante você fazer parte da família do Viva Arte, né? Criados para criar, porque assim você está divulgando a arte toriense para o mundo inteiro. Desde já, muito obrigado e até o próximo vídeo.